Você já se perguntou qual foi o primeiro grande drama da humanidade? A primeira vez que a inveja, a raiva e a dor se manifestaram de forma tão trágica. Hoje, vamos voltar ao início de tudo, para desvendar uma das histórias mais sombrias e, ao mesmo tempo, mais reveladoras da Bíblia. A história de Caim e Abel, depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, o mundo que conheciam mudou para sempre. A vida se tornou uma jornada de trabalho duro, suor e lágrimas. Mas mesmo fora do paraíso, uma verdade permanecia. Deus ainda estava com eles. Nesse novo começo, nasceu o primeiro filho da humanidade, Caim. Eva, com o coração cheio de esperança, declarou: Alcancei do Senhor um homem. Era um sinal poderoso de que, apesar da queda, a vida continuava e a promessa de Deus não havia sido esquecida. Alguns anos depois, nasceu Abel, seu irmão mais novo. Os dois cresceram juntos, compartilhando a mesma terra, mas logo seus caminhos se diferenciaram. Caim se tornou agricultor, dedicando-se a cultivar o solo. Abel se tornou pastor, cuidando dos rebanhos com zelo e atenção. Ambos cresceram com o conhecimento de Deus. Ambos sabiam que deviam honrar seu Criador. E ambos decidiram apresentar a ele uma oferta. Ambos sacrificiou. Mas o que eles não sabiam é que o coração por trás da oferta mudaria absolutamente tudo e definiria o destino da família humana. Imagine a cena: dois irmãos, sob o mesmo céu, preparando seus altares. Caim, o agricultor, trouxe frutos do campo, o resultado do seu trabalho. A Bíblia não diz que eram frutos ruins, mas nos dá uma pista sobre a atitude por trás do gesto. Abel, o pastor, fez diferente. Ele trouxe o seu melhor. As primícias do seu rebanho, os primeiros e mais gordos cordeiros, era uma oferta que demonstrava honra, reverência e um coração entregue. E Deus, que não vê como o homem vê, olhou diretamente para o coração de cada um. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, não apenas pelo que ele trouxe, mas pela fé e humildade que o motivaram. Hebreus, no Novo Testamento, nos diz que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Seu coração era justo, mas sobre Caim e sua oferta, a Bíblia diz que Deus não atentou para eles. Por quê? Porque a oferta de Caim veio de um coração frio, mecânico, talvez até ressentido. Era um ato de obrigação, não de adoração. E a rejeição divina acendeu uma faísca perigosa dentro de Caim. Ali, naquele momento, nasceu o primeiro sentimento destrutivo registrado na história humana: a inveja, e logo depois dela veio a sua irmã sombria, a ira. O rosto de Caim se fechou, sua alma se tornou um turbilhão. Ele não aceitou a correção de Deus, em vez de olhar para dentro e consertar seu próprio coração. Ele permitiu que a escuridão tomasse conta. E aqui acontece um dos diálogos mais impressionantes da Bíblia. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandona Caim à sua raiva. Ele se aproxima e faz a primeira advertência direta ao homem sobre o pecado. O Senhor lhe pergunta: por que você está tão irado? E por que o seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito. Veja, Deus estava dando a Caim uma chance, uma saída. Ele estava dizendo: o problema não é a rejeição, Caim. O problema é o seu coração. Conserte-o e tudo ficará bem. Mas a advertência não parou por aí. Deus continuou com uma metáfora poderosa que ecoa até hoje. Mas se não fizer o bem,
o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas a você cumpre subjugá-lo. Pense nisso. Deus descreve o pecado como uma fera agachada, pronta para dar o bote, esperando um momento de fraqueza. E a responsabilidade de lutar contra essa fera, de dominá-la, era de Caim. Deus estava dizendo: a escolha é sua. Você pode vencer isso. Caim ouviu as palavras de Deus. Ele recebeu a advertência, a orientação e a oportunidade de se arrepender, mas ele não obedeceu. Ele escolheu ignorar a voz da razão e da graça. O que se segue é a consequência direta dessa escolha. A inveja que se transformou em raiva agora se transformaria em ação. Caim, com o coração já entregue à escuridão, se aproximou de seu irmão. As Escrituras dizem que Caim convidou Abel para ir ao campo, longe de tudo e de todos, onde não haveria testemunhas. Ali a fera do pecado que estava à porta finalmente o dominou. E Caim se levantou contra seu irmão Abel e tirou sua vida. O primeiro assassinato da história. O primeiro sangue humano derramado na terra pelas mãos do próprio irmão. A criação que já havia sido marcada pela queda, agora era manchada pela violência. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor, mas não para Deus. A voz do Senhor ecoou novamente, não com a gentileza da advertência, mas com o peso da onisciência. Caim, onde está Abel, seu irmão? A pergunta não era por falta de informação. Deus sabia exatamente onde Abel estava. A pergunta era uma última oportunidade para Caim confessar, para se arrepender, mas a resposta de Caim foi fria, desafiadora e se tornou um símbolo da indiferença humana. Não sei. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Com essa resposta, Caim não apenas mentiu para Deus, mas também negou sua responsabilidade mais básica como irmão e como ser humano. Então veio a verdade inescapável. O Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra mesma que bebeu o sangue inocente de Abel, se tornou uma testemunha contra Caim. A justiça divina precisava ser feita. O julgamento de Caim foi severo. Ele foi amaldiçoado. A mesma terra que ele trabalhava como agricultor, agora se voltaria contra ele. Não lhe daria mais sua força. Ele seria um fugitivo e um errante pelo mundo, sem paz, sem descanso, sem um lugar para chamar de seu. A consequência do seu pecado era o desenraizamento total. Ao ouvir sua sentença, Caim finalmente pareceu entender a gravidade do que fez. Mas sua reação não foi de arrependimento e sim do desespero. Ele disse a Deus: meu castigo é maior do que posso suportar. Ele temeu que, como um andarilho desprotegido, qualquer um que o encontrasse o mataria. E aqui, no meio do julgamento e da escuridão, vemos um vislumbre da extraordinária misericórdia de Deus. Mesmo depois de tudo, Deus protegeu Caim. O Senhor colocou um sinal sobre ele, não como uma marca de vergonha, mas como um selo de proteção divina, para que ninguém tirasse sua vida antes do tempo determinado. Mesmo em meio ao castigo, Deus preservou a vida. E assim, Caim partiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, que significa errante. O ciclo da queda, iniciado no Éden, continuava sua espiral descendente. Mas a história não termina em desespero. Onde a tragédia aconteceu, Deus plantou uma nova semente de esperança. Depois da perda devastadora de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho. Eva o chamou de Sete, dizendo:
Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou, e através de Sete, a linhagem piedosa, a linhagem da promessa, continuaria. Foi através da descendência de Sete que a humanidade chegaria até Noé, Abraão, Davi e, finalmente, até Jesus Cristo. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. A história de Caim e Abel é um espelho para a nossa própria alma. Ela nos ensina lições atemporais e profundas. Primeiro, que Deus vê o coração antes de ver a oferta. Não se trata do que damos, mas do como demos. Nossa adoração, nosso serviço, tudo deve vir de um coração sincero e cheio de fé. Segundo, o pecado começa pequeno, como uma faísca de inveja ou uma palavra de raiva, mas, se não for dominado, pode crescer até se tornar um incêndio mortal. A advertência de Deus a Caim é uma advertência para cada um de nós. Vigie a porta do seu coração. Terceiro, a inveja destrói. Ela envenena a alma, cega a razão e nos leva a ferir aqueles que mais deveríamos amar. Mas talvez a lição mais poderosa seja esta: mesmo quando erramos terrivelmente, Deus não nos abandona. Ele oferece advertência, oferece uma chance de correção e, mesmo no julgamento, demonstra misericórdia. Há uma conexão final e maravilhosa aqui. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava da terra por justiça. Milhares de anos depois, outro sangue seria derramado. O sangue de Jesus Cristo, mas o sangue de Cristo, como diz o livro de Hebreus, fala de coisas melhores do que o sangue de Abel. Ele não clama por justiça contra nós, mas clama por perdão, por redenção e por misericórdia para todos que creem. A história de Caim e Abel é um lembrete sombrio da profundidade do pecado humano, mas também um poderoso testemunho da incansável graça de Deus, que sempre abre um caminho de esperança mesmo nas noites mais escuras. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima!